Posição neste negócio como CEO e fundador. Recebo muitos contatos, tenho e-mails que fluem constantemente, telefonemas onde quer que eu vá, mensagens de texto, mensagens instantâneas e muitos contatos pessoais, portanto, há essa. O quero restringir a discussão aqui. Isso se aplicaria a qualquer coisa. Quero restringi-la ao condicionamento físico, porque quero deixar vocês com algo que acho que pode realmente fazer a diferença na maneira como vocês olham, ouvem e avaliam os desenvolvimentos, mesmo dentro da comunidade CrossFit, mesmo dentro de sua própria academia, talvez até mesmo dentro de seus próprios clientes. Então, tenho esse fluxo de informações que continua a fluir e percebi recentemente que estava em Brisbane, na Austrália. Que ao ouvir os australianos conversando comigo, percebi que eu automaticamente dividi as informações em três grandes ondas. E a primeira delas é a narrativa que eles não querem falar sobre. Dados e sobre o método. Portanto, eu divido tudo o que aparece em meu caminho nessas três coisas. Ou estou ouvindo uma narrativa, ou estou ouvindo dados, ou estou ouvindo método. Deixe-me compartilhar com você como isso seria. É fácil com os dados. Os requisitos são que eles sejam mensuráveis, observáveis e repetíveis. E isso seria o seguinte. Há 9 garotas na minha academia que conseguem fazer flexões musculares. Tenho 15 clientes que perderam 100 quilos nos últimos 2 anos. Temos uma turma com 60 pessoas e 9 delas fizeram Fran abaixo de 3 minutos. Você entendeu? Parece uma medida, é um ponto de dados. Então o método seria... E deixe-me adicionar um método aos dados. Eu tenho 9 garotas em minha academia que conseguem fazer flexões musculares e todas elas chegaram lá rapidamente depois de começar sua própria dieta. Você ouviu o método, certo? Certo. Agora? Narrativa. E isso me torna o treinador mais legal de Temecula. Compre minhas coisas, venha a um de meus seminários. Sou melhor do que todo mundo. Mas quão legal é isso? Isso é uma narrativa. Apenas fale. E o que aprendi a fazer? Ouvir os dados. E quando, e somente quando, eles forem significativos para mim. Então você poderia dizer, tenho uma academia com 400 membros e uma de nossas garotas consegue fazer uma elevação muscular. Não estou realmente interessado em como você chegou lá. Agora, se você colocar como um problema, e apenas uma conseguir fazer uma flexão muscular, as saídas para essa conversa, mas eu não quero saber o que você fez para que eu tenha 400 pessoas e apenas uma mulher consiga fazer uma elevação muscular porque algo não está certo na casa. Mas se os dados forem interessantes para mim, digamos que temos uma academia com 35 membros, 20 dos quais são mulheres. Acabamos de começar e todas elas já fazem flexões musculares. Eu penso, uau, Katie, o que você fez? Quero ouvir o método. O legal é que se eu obtiver os dados, não preciso do método, porque você sabe o que não pode esconder de mim. Eu vou descobrir o que você está fazendo. Irei à sua academia e o observarei treinar. Falarei com um daqueles caras com uma elevação muscular. O que você fez? Qual é a diferença entre o que você faz aqui? Você não conseguirá esconder o método e a narrativa agora, supondo que os dados sejam interessantes. E eu lhe pedir o método, você me dirá como fez isso acontecer. Agora, a narrativa pode incluir algumas coisas que seriam interessantes para mim, como conjecturas. Sobre como isso funcionou, você pode não saber. Você pode dizer, e eu estava exatamente nessa posição, que sua própria dieta fez uma grande diferença, mas eu realmente não posso provar isso com certeza. Acho que posso ver isso estatisticamente. Posso pegar um grupo de pessoas que não estão se exercitando e fazer com que um punhado delas se exercite e obtenha algumas melhorias no desempenho. Quando falamos sobre esse fracasso em prosperar com crossfitters, ocasionalmente, quando um cara diz, Gal diz que estou fazendo crossfit há 9 meses e ainda tenho 11 flexões. O que há de errado? Bem, isso seria um problema de nutrição, mas essa é a narrativa. Essa é uma conjectura. É minha hipótese, é uma suposição. Pode ser que eu afirme que certamente é isso que está fazendo isso, mas ainda é a narrativa. O método é a abordagem exata. O que você fez? Os dados são o que aconteceu que você mediu. E a narrativa é todo o burburinho agora. Eis o meu problema. Com o meu setor em geral. Grandes facções, mesmo dentro de nossa própria comunidade. E isso é que eu recebo.
uma dose enorme de narrativa. Obtenho algum método, às vezes tenho que pagar por ele, ou me incomodar para ouvi-lo, ou ouvir mais narrativas do que eu queria ouvir para finalmente chegar ao método. E depois, continuo ouvindo e é quase como se não houvesse dados. Eu simplesmente não os ouço. Então ouço coisas como tenho um fantástico, um programa de recuperação que é um programa nutricional. Nutricional, e são essas refeições pós-treino. Pós-treino que fazem uma grande diferença, quero dizer, é incrível. E aqui estão elas, parece com isso. E custam apenas $5 a unidade. E você já ouviu alguma coisa? Está ouvindo algum dado? O outro sapato que eu preciso ouvir cair e desesperadamente é algo que soe como. E 3 meses depois de começar isso, todas as minhas garotas da aula das 6 da manhã fizeram musculação. Acho que foi isso que fez o efeito. Agora, se você realmente tem economia aqui, e o que eu gostaria que você fizesse? Gostaria que você considerasse ignorar isso. Vamos ouvir os dados. Isso é o mais importante. Me dê números. Diga-me algo que aconteceu e que você mediu. Treinadores aqui, quantos de vocês mantêm cartões com os clientes, onde eles anotam seus RPs e exercícios? E sim, sempre fizemos. Sempre fizemos? Então quero ouvir algo, estou esperando, quero ouvir sobre algo que você... Eu terei interesse se isso for significativo e... Pode ser estatisticamente ou não, mas para mim é como, uau, isso é interessante, isso é diferente. E sim, então eu quero o método e serei tolerante. De uma narrativa tolerante. Eu ouço algumas delas e digo a você o que acontece se eu realmente me interessar. E o método for do tipo, uau, isso é legal. Eu provavelmente já estou, na minha cabeça, planejando como vou implementar ou testar esse conceito enquanto você está explicando a narrativa. Diga-me como isso é bom e como você é maravilhoso por fazer isso. E já estou pensando em como posso fazer isso funcionar para todos nós. Compare isso com uma estrutura invertida, onde eu tenho a narrativa. A método. E os dados são os últimos, se é que isso pode ter acontecido. Tipo de interação muito diferente. E há muito diferente. E você pode sair daqui hoje à tarde, ir para casa e entrar na internet. Leia até mesmo em nosso próprio jornal CrossFit. Você pode ouvir as pessoas. Leia o que elas estão dizendo e siga isso, e você ficará chocado com a frequência com que se espera que eu compre a narrativa e é usado para justificar o método. Ei, eu tenho o melhor programa de flexões do mundo. E o que fazemos é realizar 20 flexões em cada cerveja. Portanto, são milhões de flexões. Só dei alguns dados, mas muitas flexões, toneladas delas. Isso é muito legal, certo? Sim. Não compre. Não compre. O que eu quero ouvir é que eu tenho 20 rapazes. E em 6 meses, essa é uma história real com as forças canadenses. Tínhamos 20 caras que em 6 meses passaram de uma média de 11 flexões em suspensão morta para 27. Ah, certo? Isso é legal, isso é significativo. O que você fez? Eu perguntaria. E você me diria e continuaríamos com meus negócios. As pessoas que têm os dados, muitas vezes estão tão confiantes em seu método que podem ir sem avisar. Elas não vão se manifestar. Talvez você tenha que ir atrás deles e descobrir o que estão fazendo. A propósito, isso não é pouca coisa. Parte de todo o CrossFit Games da esperança e do sonho. Imagine o seguinte, imagine uma pequena cidade na Dakota do Norte com 3.000 habitantes, com uma pequena afiliada em 800 metros quadrados. Produzir, estou inventando isso, 800 metros quadrados, com 30 membros, 3 dos quais estiveram entre os 5 melhores nos CrossFit Games nos últimos 4 anos. Seria a hora de ir até lá e ver o que eles estão fazendo, não é mesmo? Isso não é fácil. E, novamente, eles não podiam esconder o método de mim. Nós descobriríamos, enviaríamos espiões se eles tentassem esconder. Eu faria isso, e com a ajuda de Deus, eu levaria alguém para a vizinhança e eles apareceriam, trabalhariam e fariam um relatório. Nós vamos descobrir. E depois deixar, e depois quando outra pessoa puder cantar sua narrativa, certo? Se você realmente tem o que é preciso. Se você conhece os treinadores, mostre as mãos.
E se você tem a mercadoria, quem saberá primeiro? Clientes. Você não pode esconder isso deles. Não pode. Eles saberão. Você precisa se gabar para eles? Precisa contar para um cara? Johnny, você não teve um aumento de força agora? Você fez 5 seguidos. Isso é bom. Às vezes é preciso fazer isso com os clientes, mas em geral, eles estão subindo pelas paredes com suas realizações. Então, por favor, especialmente se você os colocar na rede. Perguntas.